Você já pensou o quanto que você deveria ter em renda fixa e renda variável tanto no início do seu período de investimento como também lá próximo da aposentadoria? Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, já me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e dá um like no vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo. Quanto, em tese, que você deveria ter no início do seu período de investimento e também chegando próximo à aposentadoria. Esta imagem aqui que você enxerga é o tamanho do patrimônio teórico de um aposentado, no caso de uma pessoa, ao longo da vida, desde lá do momento que ela tem 25 anos até o momento que ela se aposenta com 65, você vê ali que tem um crescimento exponencial do seu patrimônio e depois o patrimônio ele vai diminuindo, ele pode diminuir em diversas velocidades, conforme a taxa de retirada que a pessoa tem, mas o que é mais importante você entender é esta parte vermelha aqui, que é o momento em que a pessoa tem mais dinheiro em termos absolutos. Tudo que acontece na carteira neste momento é de extrema importância porque pode arruinar o patrimônio se estiver exposto a muito risco, mas também é necessário que esteja exposto aos riscos certos para que tenha uma rentabilidade maior. Não adianta nada a pessoa quando tem lá 25, 26 anos colocar 100% do patrimônio dela em ações, esperando ter altas rentabilidades, quando na realidade o patrimônio ainda é irrisório. Em termos absolutos, isso não faz diferença. Faria muito mais diferença ela aumentar 2% o percentual do patrimônio dela no período ali em vermelho em ações. Faria muito mais diferença ela mudar a alocação em ações neste período. Então o que é feito hoje, Hoje em dia se aconselha a maioria dos analistas financeiros para a aposentadoria, especialmente nos Estados Unidos, eles recomendam esta tendência de redução de ativos arriscados, no caso aqui de ações, desde o momento que a pessoa tem 25 anos até 65, 75 quando estiver aposentada. Isso eles chamam de glide path, certo? É uma tendência de aumento de ativos seguros, no caso renda fixa, justamente para reduzir a probabilidade de uma queda muito drástica naquela parte vermelha que nós vimos e, portanto, uma aposentadoria arruinada aí, porque não teria capacidade de pagar as retiradas que a pessoa busca. Dando um exemplo prático para você do que eu estou falando, existem vários fundos que justamente já fazem este rebalanceamento, Existem vários fundos que são chamados de Target Date Index Funds. Aqui eu peguei um exemplo da BlackRock, esse aqui já é para aposentados, tá? Ele se chama Life Path Index Retirement Fund, e quando a gente vê no que ele investe, você vê basicamente que ele investe em ações, aqui 21% ações americanas, 13% ações internacionais, mas ele investe aqui 51% em renda fixa. Então aqui você vê que ele já está mais naquela fase de aposentadoria. A questão que fica é, será que esta alocação maior em renda fixa posteriormente é benéfica ou não? Foram feitos vários estudos sobre isso e é isso que eu queria trazer para vocês agora. O primeiro estudo que eu queria trazer para vocês é o de 2009, do Michael Drew, que ele mostra justamente que como é muito mais importante o que você faz quando você já tem muito dinheiro em termos absolutos, que é o momento próximo à aposentadoria, seria mais vantajoso em termos absolutos você investir mais em renda variável próximo ao usufruto. Outro estudo que foi feito também na parte dos mercados internacionais e não só nos Estados Unidos chegou à mesma conclusão. Este aqui pelo Javier Estrada é de 2013, 2014 este paper, e ele é interessante por quê? Porque em ambas as situações, em ambos os artigos, eles fizeram uma comparação do retorno total em diversas situações, simulações de Monte Carlo, fazendo em mais de 10 mil simulações, justamente para um investimento inicial maior em ações e depois um investimento maior em renda fixa, conforme nós vimos, E depois uma outra simulação que seria a simulação contrarian, a simulação oposta contrária, com uma maior alocação em renda fixa no começo e depois chegando na aposentadoria ali próximo a 30, 40 anos depois, investindo 100% em ações. Tem várias gradações no paper, se você quiser depois você vê, mas eu peguei apenas este exemplo aqui, dando nos últimos 10 anos uma modificação de alocação, tanto no início quanto no final. E qual é o resultado que nós vemos? Nós vemos que a alocação padrão de redução das ações para o aposentado teria gerado aqui uma média de dólares acumulados, considerando os investimentos que foram feitos,
de $1.900.000, um valor inferior ao que a pessoa teria obtido se ela tivesse aquela alocação contrarian, investindo mais em ações mais próximo da aposentadoria. Você pode me dizer, claro, não, lógico, porque de fato investindo mais num ativo que tem uma maior expectativa de retorno, na média poderá sim ter um patrimônio maior, principalmente quando a base de investimento ela é maior, certo? A pessoa já tinha mais dinheiro no momento da aposentadoria, então investindo mais em ações geraria maior capital. De fato, mas você pode me dizer, é mais arriscado, sim, mas quando a gente observa justamente as piores carteiras, neste caso aqui apenas as 25 piores, ainda assim teria aqui uma diferença de aproximadamente 3,7% acima do que teria obtido uma carteira padrão com uma alocação em renda fixa maior, certo? E essa diferença não é muito grande, mas ela existe, mas para mostrar para você como, fazendo as simulações do período analisado, que foi de 1926 até 2011, 2009, dependendo do artigo, você teria uma rentabilidade maior investindo em ações até o final. Então a pergunta que fica é quanto que você deveria ter em renda fixa, né? Basicamente, duas coisas você tem que considerar. A primeira é que você tem que ter o suficiente em renda fixa para reduzir ou eliminar ou afastar o risco da sequência de retorno. E o que é isso, Otávio? São os retornos que você tem logo após você se aposentar. Se você tiver péssimos retornos no mercado logo depois que você se aposentar, o seu patrimônio total irá cair e você talvez não consiga mais fazer todas as retiradas que você quer, de 3, 4, 5, 6% ao ano. O patrimônio sobre o qual você irá retirar irá ser reduzido, você não terá essa capacidade. Mas ela deve ser pequena o suficiente, a sua alocação em renda fixa, pequena, para manter uma expectativa de retorno razoável para que o seu patrimônio cresça. Então, a sua alocação está sempre num cabo de guerra entre a necessidade de buscar retorno e a necessidade de proteção para que o seu patrimônio não caia em uma eventual crise. Para resolver esse problema, os analistas financeiros eles desenvolveram várias estratégias, certo? Uma das estratégias mais famosas é o que eles chamam de bucket strategy, como se fosse dividir o seu dinheiro em baldes, né? Baldes de dinheiro, dividir a sua carteira total em portfólios separados, em carteiras separadas. Eu vou dar um exemplo para você. Existem 3 principais estratégias para bucket strategies. Pegando aqui o exemplo de um patrimônio de R$1 milhão, se a pessoa quisesse retirar ali R$50 mil por ano, portanto 5%, eu peguei um idoso aqui, né, fiz o caminho dos anos, né, no caso do patrimônio dividido ao longo do tempo, e dividi ali em 20 fatias, 20 montinhos de dinheiro de R$50 mil em cada um. A primeira estratégia de bucket strategy é basicamente você sempre manter a mesma quantidade de dinheiro em termos absolutos fixa, que é justamente para proteger você, que aqui eu coloquei em azul, em vermelho eu colocaria então as ações, né? E o que acontece, né? Se a pessoa ela gasta o dinheiro, ela gasta aquele recurso de um ano, né? Então ela não teria mais este primeiro recurso aqui e o percentual de ações, né, iria aqui recompor esta quantidade de dinheiro investido em renda fixa. Acontece que você observa, né, que se espera naturalmente que estas ações elas cresçam para recompor, né, a perda que foi efetuada aqui entre o 19 e o 20, né? Esta quantidade de dinheiro avançou, é como se fosse uma fila de dinheiro andando para ser gasta, certo? E aqui nesta situação você esperaria que as ações tivessem gerado mais dinheiro e aqui esta parcela que está no número 10, né, foi realocada de ações para a renda fixa de forma a complementar e recuperar totalmente metade da carteira, né, pelo menos 10 posições de forma fixa em renda fixa, né? Espera-se que a renda variável aumente o patrimônio. O problema é se acontecer uma crise, né? Se acontecer uma crise, as suas ações elas serão fortemente reduzidas. E se isso acontecer e você quiser manter esta quantidade de 10 anos aqui em renda fixa, você irá, além de perder dinheiro no mercado, você irá reduzir a sua renda variável, você irá reduzir as suas ações por ter que rebalancear para a renda fixa. Isso é péssimo, né? Porque você vai tirar dinheiro das ações no momento de crise, você estará vendendo na baixa e isto não é bom, tá? Então você irá reduzir muito a sua expectativa de retiradas futuras. Apenas para mostrar para você, se você se interessa por artigos acadêmicos, este paper aqui, feito pelo American College, que é uma instituição de formação de financial advisors, né? Pessoas aí que orientam, analistas financeiros que orientam pessoas que estão aposentadas, fizeram um paper que é o Sustainable Withdrawal Rates
from Retirement Portfolios, que mostra justamente isso, que não é bom, né, você ter dinheiro fixo esperando ali, porque isso daí vai reduzir a sua expectativa de retorno e fazer você vender ações na baixa. Uma outra estratégia de bucket strategy é você simplesmente fazer um rebalanceamento. Então você não terá uma quantidade definida de dinheiro em renda fixa, mas sim um percentual total da carteira. Neste exemplo aqui, coloquei 50%, né? Então se você tiver uma crise ou né, tiver também que fazer as retiradas, neste exemplo aqui, tirei do número 1, você irá fazer um rebalanceamento para que metade da carteira fique em renda fixa e metade em renda variável. Isso aqui é positivo na parte do rebalanceamento para as ações, porque você iria comprar ações na baixa porque elas iriam ficar abaixo do percentual de 50% e, portanto, você aumentaria a sua expectativa de retiradas porque você simplesmente teria mais ações e não menos ações ao longo do tempo, embora tivesse aqui uma quantidade total de renda fixa menor, tá? Na prática, então, isto daqui não é uma estratégia bucket clássica, né? Não é uma estratégia dos baldes, das carteiras isoladas, mas apenas um rebalanceamento comum, certo? E a terceira estratégia qual é? É primeiro você gastar toda a renda fixa independentemente do que aconteça sem reposição, né? Então, as ações não serviriam para ir adicionando dinheiro na renda fixa, mesmo que ela tenda a acabar, né? Então, neste exemplo, você garantiria o resultado por 10 anos, né? Então, de forma que você iria garantir, pelo menos neste período, o risco da sequência de retorno, que é ter um retorno muito ruim das ações neste período, de forma que você não precise tirar nada das ações neste período de 10 anos, né? Então, você iria pelo menos afastar por este período o risco da sequência de retorno e você iria, por outro lado, permitir que as ações elas crescessem sem nenhuma interferência e sem nenhuma retirada, né? Então, você poderia, entre aspas, acabar com muito mais dinheiro porque você não teria mexido na sua alocação de ações, certo? E comparando então estas duas estratégias, né? Será que é melhor eu ter um rebalanceamento comum, mantendo percentuais, ou ter uma quantidade fixa de dinheiro que vai reduzindo ao longo do tempo, garantindo que eu não tire nada das ações para eliminar ou afastar o risco da sequência de retorno, que é o maior risco do aposentado, que a sua carteira seja dilapidada no começo e, portanto, não permita retiradas ao longo do tempo. Bom, neste estudo aqui que foi feito pelo Dr. Pfau, também do American College, ele fez vários estudos em relação a isso e ele verificou que, de fato, é melhor você permitir que as suas ações cresçam ao longo do tempo, porque, pelo menos historicamente, você teria uma rentabilidade melhor, né? Um retorno melhor mesmo nas piores situações. E aqui ele mostra pra gente de 1926 até 2011, que foram os dados analisados, a taxa de sucesso que você teria se você tivesse começado com diversos percentuais em renda variável, aqui ações, e se você tivesse terminado com diversos percentuais em renda variável em ações, né? E você vê que o nível ótimo seria justamente você aumentar a sua quantidade de ações ao longo do tempo, portanto, mais próximo da terceira alternativa, que é você simplesmente afastar o risco da sequência de retorno com uma quantidade de renda fixa pré-determinada que iria acabando com o tempo, iria terminando com o tempo e deixar a alocação em renda variável subir, né? Portanto, aqui começando na faixa aqui de 30% a 40% em ações e depois aumentando a sua quantidade de ações até a ordem aqui entre 50% e 80% na média, certo? Mas você tem que ter claro que para você ter mais dinheiro, né, em termos médios, você teria que, obviamente, ter o máximo de ações a qualquer momento, né? Portanto, aqui 100% em ações no começo e 100% em ações no final. Na média, você teria mais dinheiro, mas para garantir a questão da sequência de retorno com retiradas de 4%, faria mais sentido você ter uma quantidade significativa de ações aqui na faixa de 60% a 80% na média. Até agora você já entendeu que você precisa investir bastante em ações, principalmente próximo ao usufruto. Mas o que você poderia fazer especialmente atentar neste momento do usufruto? Você tem que entender que, pelo menos historicamente, quando a inflação ela sai do lugar, ou seja, se ela fica muito baixa ou muito alta,
as ações tendem a ser mais penalizadas, tendem a não crescer tanto, tendem a ficar com múltiplos de preço mais baixos, certo? Porque as expectativas não são muito boas de crescimento econômico e de crescimento dos lucros. Portanto, você precisa entender que se a inflação subir muito, enfim, sair de controle, é possível que as ações não tenham um desempenho tão bom, né? Então você precisa se proteger da inflação de alguma forma. E o que protege você da inflação, né? Historicamente, o que mais protege da inflação esperada são commodities e também aqui títulos públicos indexados à inflação. Isso aqui é para a realidade americana, mas também é válida para a realidade brasileira, né? Mas mais importante do que isso é a inflação não esperada, unexpected inflation. Por quê? Porque justamente isso é que gera os piores retornos para as ações e para os mercados de maneira geral. Tudo que não é esperado no mercado gera crise, certo? E você observa que as commodities, inclusive, têm uma correlação ainda maior com a inflação não esperada. Portanto, ter uma exposição um pouco maior a commodities e também a títulos públicos ou a qualquer ativo, né, que seja indexado à inflação, tende a beneficiar a sua carteira nestes momentos de inflação não esperada. Mas você precisa entender também que commodities, se a gente pega elas puramente, né, contratos de commodities e não ações, você teria uma volatilidade altíssima, né, no caso igual à volatilidade de ações, aproximadamente em 18%. Só para você ter uma noção, assim, aproximadamente ações de baixa volatilidade têm 12% de volatilidade anualizada, médio desvio padrão, né? Ações brasileiras, por exemplo, geralmente, inúmeras delas têm na ordem de 30%. O Ibovespa é aproximadamente 28%. Então você vê como ações brasileiras já são muito mais arriscadas, certo? Então, no meu ponto de vista, você já consegue resolver essa questão da maior exposição a commodities simplesmente com uma carteira um pouco mais voltada ao fator valor, que em geral tem maior exposição a commodities, que em geral tem uma exposição maior a commodities e é uma carteira em geral um pouco mais cíclica. O fato de você também investir mais fora dos Estados Unidos, principalmente então países desenvolvidos e emergentes, fará você também ter uma maior exposição a empresas de materiais básicos e a petróleo, certo? Então isso aí fará você já naturalmente ter uma maior exposição a commodities. E também aqui naturalmente, né, a renda fixa indexada à inflação, especialmente títulos públicos. Isso aqui no Brasil a gente já é sabido, né? Então faz sentido sim, quando você for aposentado no Brasil, ter uma parcela em títulos públicos brasileiros indexados à inflação ou outros investimentos híbridos como fundos imobiliários. Então, um resumo para você disso tudo que eu falei, né? O período de maior impacto é mais próximo do usufruto. É aquele período que irá determinar se você terá renda até o final dos seus dias ou não, né? E também é importante você ter uma alocação bem significativa em ações, pelo menos 50%, no momento do seu início do seu usufruto, porque você precisa manter uma alta expectativa de retorno. Outro ponto também para maximizar o seu retorno, né? Se você quer aumentar o seu retorno, melhora uma maior alocação em ações desde o início. Portanto, é por isso que eu acho que faz muito sentido para pessoas que têm 20 e poucos anos, são muito jovens, terem uma altíssima alocação em ações. Também aqui a estratégia com maior chance de sucesso é uma redução da renda fixa ao longo do tempo, certo? Porque, pelo menos na realidade americana que foi estudada, as taxas de juros são muito baixas, pelo menos hoje em dia, e isso daí piorou muito a probabilidade da pessoa ter sucesso, né? Então ela precisa reduzir os ativos que rendem pouco, né? É lógico que isso aqui é feito mais para o ambiente americano, né? Se você considerar o ambiente brasileiro, que nós temos títulos públicos que rendem aí 3% acima da inflação na média de maneira líquida, né? E também os nossos fundos imobiliários que permitem aí uma rentabilidade acima da inflação a 2% além dos títulos públicos na média, você pode ter uma alocação maior em renda fixa no Brasil do que você teria se você fosse um americano. Então, se você for brasileiro, você pode, no meu ponto de vista, ter até aí 20% da sua carteira a mais nesta categoria geral de ativos mais conservadores, diversas rendas fixas e também fundos imobiliários, justamente porque a expectativa de retorno é bem maior do que o que a gente encontra nos Estados Unidos. Mas também, assim, eu gostaria de dizer que você não precisa ter medo de investir em ações, especialmente globais, porque conforme você viu, você consegue uma segurança muito maior. A volatilidade de ações globais é metade, praticamente, daquilo observado das ações brasileiras. Então, você já tem uma segurança bem maior
quando você investe em ações globais, certo? Então você pode se permitir sim investir mais nessas ações, principalmente para você que é brasileiro. Então, finalmente aqui para a realidade brasileira, no meu ponto de vista, faz sentido começar o seu período de acumulação com 100% em ações e depois migrar aí aproximadamente para 40% nos instrumentos híbridos mais seguros como renda fixa ou fundos imobiliários, certo? Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você gostou, me conta aqui como que você pretende fazer a sua estratégia, investir mais em renda fixa agora, quando você está mais próximo do usufruto, quanto que você quer ter. Essa discussão é muito nova, no Brasil ninguém fala disso, todo mundo só fala daquele ativo que mais vai subir, quando na realidade o que interessa é a alocação de ativos e não a seleção, nem o timing, certo? Nem o momento. O que mais interessa são as classes de ativos que você escolhe para você, para sua aposentadoria. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você sabe que precisa entender melhor estes aspectos todos e dá um like no vídeo e se inscreve no canal para você não perder mais nada que eu coloco aqui. Valeu!